Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Pod Padel, o podcast quinzenal onde falamos de pádel, resenhamos, conversamos com boas pessoas, bons assuntos. E hoje temos uma convidada muito especial, uma grande campeã, um F1, uma pessoa que pode passar muita experiência, muita vivência em quadra, vitórias, derrotas. Estamos aqui com a nossa terceira convidada, Vissolela. Seja bem-vinda. Obrigada, olá, sou Vissolela Henriques, já jogo pádel há 2 anos e é um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Estamos aqui, a nossa campeã do F1, uma pessoa que sempre vem se destacando nos campeonatos, Obrigada. ganhando, perdendo. Como é que é, Vissolela, estar na sua posição de referência, né? De referência no F1 e sendo sempre ganhando, perdendo, mas independente de estar sendo referência no pedal de Angola. Olha, eu acho que cada jogo, eu gosto de ser sempre, cada jogo é um jogo. Portanto, como não somos seres humanos perfeitos, há altos e baixos. Isso não, eu penso sempre, há altos e baixos. Realmente, obviamente, como tu conheces, eu não gosto de perder, não sou uma boa perdedora. Portanto, eu aprendo das minhas derrotas. Eu não vejo aquilo como derrotas, eu vejo aquilo como lição e como posso melhorar, sempre. É por isso que raramente vão me ver a perder vários jogos seguidos, não contem com isso. Mas porquê? Porque exatamente isso, que eu tenho essa mindfulness de saber o que é que correu mal, porquê que correu mal e como é que eu posso melhorar. Entendi, interessante. Mas assim, em relação a ser referência, porque assim, queira você sim, queira você não, você como F1, você e outras 10 a 11 atletas em Angola, vocês são das poucas F1. Então você é uma referência. Você se vê como um fardo muito pesado nas costas, onde tem que manter o seu nível de excelência, manter o seu nível de competitividade. Como é que tu consegue chegar em relação à responsabilidade tua referência no pádel? Eu até podia levar isso mais na tranquilidade, mas não é meu caráter. Já tentei, não resulta, não vale a pena, não resulta, não é meu. E portanto, eu como referência de pádel, a única coisa que eu digo é que eu tenho um sentimento, uma garra de querer sempre quebrar barreiras. A minha primeira barreira até foi com as Anas, como tu sabes, que elas eram as grandes campeãs durante muito tempo. Vissolela? E estamos a falar logo quando eu entrei para o pádel. Eu entrei para o pádel em agosto de 2000... Não, minto. Eu entrei para o pádel, já estava... Sim, no Cacimbo. Em fins de agosto de 2021. 2021. Yeah. Então, o pádel em Angola tinha aí por aí um ano e 6 meses. Sim, mais ou por menos. aí, 1 ano e 6 meses. Então você é uma das pioneiras, né, no feminino. pádel feminino em Angola, né? Obviamente que quem trouxe o pádel para Angola foram os casqueiros, como bem se sabe, pelo Playtime. A Mônica e o Pedro. A Mónica e o Pedro Casqueiro, e foi com eles que... E depois um amigo de um primo meu, que também joga pádel, o Lucas Hendrique, é que me disse, olha, eu vejo sempre o teu primo ali a jogar, porquê é que tu não experimentas? É um desporto com raquete. Isso foi até, falámos no aniversário de um amigo em comum que nós temos. Eu disse, mas o Lucani está lá, e eu e o Lucani crescemos juntos, portanto temos sempre essa competitividade. Então lá fui eu, entrei, primeiro comecei, né, a jogar com os charrabecos, como nós gostamos de dizer. Sarrabecos é os iniciantes, Os né? iniciantes, exato. Ainda fiquei um monte de tempo, uns 6 meses a jogar com sarrabecos. Depois entrei para o clube feminino que estavam as Anas e que a Mónica criou, e e aí só perdia, e até um ponto que eu comecei a investir mais nas aulas, que é o que eu aconselho a muita gente a fazer, investir Muito mais nas interessante, aulas. porque tem muita gente que joga e não evolui por esse motivo. Exato. É um tema muito importante. Exato. Eu Então, posso fazer falar aula de 2 pessoas, sem nomear as pessoas, que começaram comigo, que eram numa quadra de sarrabecos, né? Temos 4 pessoas, e as únicas que evoluíram foi eu e alguém com quem eu jogava, mas os outros 2 não evoluíram, exatamente porque quando eu perguntei 2 anos passados, então o que é que aconteceu? Não fizeste nenhuma aula? Fiz uma ou outra aula por aí tanto, mas não evoluiu. e não evoluiu. Nada. Entendi. Nada. Interessante. Nada. Interessante.
Isso eu vejo muito acontecendo no pádel. Feminino, masculino, que eu também pratico, né? Sim. Não sou um campeão, tipo a nossa colega aqui, mas eu pratico há algum tempo. Pronto. Eu vejo que muitas pessoas já praticam há 2 anos, 3 anos e não evoluem por esse motivo, por não estar fazendo aulas. Isso é um tema muito importante e é algo a ser visto, né, pelos atletas aqui. Bem interessante. Ô, Vissolela, em relação à questão de tipo o paddle, é um esporte masculino, feminino. Você inicialmente sentiu uma barreira em relação a isso? Tipo, os homens, ó, eu não quero jogar com mulher, eu acho que mulher tem que jogar com uma mulher. Como é que foi essa inclusão do pádel masculino para o feminino ou não teve? Ou foi uma questão natural e foi evoluindo? O que eu posso dizer sobre isso, isso não tem a ver com o facto de ser feminino ou masculino, tem mais a ver com o teu nível. Tanto que nós tivemos uma jogadora que era já tenista profissional, Entendi. e ela até foi a que quebrou essa barreira. Então ela agora não está presente, voltou para a sua terra, como se diz. Então ela teve a capacidade de quebrar essa barreira. Mas ela aí está, ela começou no M4, depois foi para o M3, depois foi para o M2 e sempre ganhando com o seu companheiro, não é? Até que no M1 encravou um bocado, porque aí também precisava, e também já é outro nível. Há uma grande discrepância entre o nível 1 e o nível 2, tanto no feminino como no masculino. E foi aí onde ela parou. Ela realmente parou. Então, ela foi a pessoa que quebrou, é uma americana, ela foi a pessoa que quebrou essa barreira. Então, na tua visão, hoje não existe barreira. Hoje eu acho que se masculino, tu feminino. fores uma mulher que ganha, que tem o mesmo historial que esta americana, não. Até inclusive quem teve mais preconceito, posso assim dizer, de americana jogar no nível masculino, porque ela tinha um nível masculino, foram as mulheres. E foi uma coisa até que inclusive eu defendi, que era ridículo ela jogar connosco, estamos a iniciar, sendo ela uma tenista profissional, que vem de uma escola profissional nos Estados Unidos, agora estar aqui a trocar bolas connosco, epá, não é possível. Isso não existe. Não existe. Obviamente que ela tem que também competir e os homens foram muito, por acaso os homens aqui é que foram muito elegantes e aceitaram-lhe, e se ela tivesse jogo para jogar contra eles, bora. Se não tem jogo, fora. Interessante. As mulheres tiveram muito mais resistência. Isso, eu acho que, na minha visão, né, acho que não sei se você concorda, é uma grande peculiaridade do pádel. O pádel, ele é um esporte extremamente exclusivo. Você vê em uns grupos tipo Six to Eight, Liga da Justiça, Pai da Galera e outros, Takuya. Homens, mulheres, todos os gêneros, pesos, idades. O pádel, na tua visão, também é um esporte extremamente inclusivo em relação à idade, gênero, etc. E por que motivo ele é tão inclusivo assim na tua visão? Olha, eu acho que é porque ele foi inventado por um rico velho mexicano em 1958, se não me engano, posso estar enganado. Não, porque há pessoas que dizem que é 1962, hoje 63, hoje 58. Portanto, está nessas datas. Entendi. E ele, com os amigos, também que conseguiu jogar. Portanto, se ele conseguiu jogar, realmente eu consigo jogar. Entendi. A Nayara consegue jogar e muitos outros. A formatação da quadra já foi pensando nessa inclusão de todos os tipos de físicos e idades. Interessante, eu nunca tinha escutado, visto, né, por esse prisma. Bem legal. Só não sei quantos anos ele tinha, mas já estava nos seus 50, mais que 58. Só não que 58 seja um senhor, né? Mas estava acima de 58. Começando mas a idade. Sim, tu não vai, aos 58 não vais começar futebol. Não, claramente. Nem handball, nem basquete, mas ele foi uma pessoa que inventou o paddle, então aos 58, mais que 58, agora não decorei a idade dele, mas ele foi a pessoa realmente que depois houve um príncipe. Como é que o paddle ficou famoso? Porque um príncipe de Espanha é que adorou aquela ideia e depois começou a criar regras e foi assim que o paddle saiu do México para a Espanha. Interessante, que legal, não e sabia. Para a Argentina e para assim. O Vissolela é muito fã de conhecimento. Que legal. Ô, Vissolela, em relação aos campeonatos, seus títulos, quais são os seus títulos aqui em Angola? Qual é o peso dos seus títulos desde que você começou, né, em agosto de 2021 para cá?
Eu tenho o segundo lugar nos mistos, né? Ainda jogava com outro parceiro, agora tenho um novo parceiro, estamos ainda a nos adaptar. O segundo lugar nos mistos, depois tive o meu maior título que eu mais orgulho foi quando eu destronei as antigas campeãs, não é? Que são as Anas. Isso foi o título onde foi o primeiro evento da Romon. Irmão, 2022? 2022, sim, 2022. Foi o ano passado, sim, foi o ano passado. Foi o primeiro título, o primeiro torneio da Romon. E foi assim, algo colossal, porque realmente teve muita exposição, foi TPAs, foi realmente algo que todo mundo, e foi a partir daí que todo mundo, ainda eu, hoje, já não sendo campeã, as pessoas ainda continuam a me chamar campeã, exatamente porque aquele título foi algo assim impactuoso. Interessante. E hoje em Angola, os níveis de competição e a quantidade de competição está bem interessante e bem diferente do que era 2021, 2022. Tu consegue enxergar isso de uma forma boa? Como é que tua visão em relação à quantidade de competições e o nível de competições aqui? Eu falo masculino, na tua visão geral. Masculino, feminino, misto e por aí em diante. Eu acho, pessoalmente, e muitos não vão gostar da minha resposta, é que devido à falta de federação organizada do pádel, nem que for subfederação, nós temos excessos de torneios. E depois, e por falta também dessa federação, apesar de já haver um ranking informal, esse ranking não é conhecido pelos novos patrocinadores, Perfeito. não é conhecido publicamente e não é divulgado como deve ser, consoante a pontuação do que cada jogadora teve, a ausência da jogadora, e isso eu acho que é por falta de federação. Por exemplo, nós estamos agora a ter tivemos 3 torneios seguidos, e acho que se houvesse uma federação, um torneio seria no princípio do ano mesmo, outro mais para o meio do ano, consoante a presença de cada jogador, e depois um outro no fim do ano, em vez de ser um de 15 em quase só uma parcialidade de 15 dias. Seria interessante. E assim, em relação à federação, eu acho que é de suma, na minha opinião, acho que é de suma importância ter para organizar tudo, né? Como você falou, uma coisa bem básica, não temos um ranking oficial do quadro F1, M1. Eu sei que você é F1 porque eu acompanho o Paddle, mas não tá numa página, não tá no site oficial, não tá em nenhum lugar, ó, Vissolela, F1, campeã, etc. Tem nível para estar ali. Eu acho que é algo muito importante, mas acredito também que é algo que está sendo bem planeado e tem pessoas correndo atrás para resolver isso. Eu acredito que sim. É só também que eu escuto nos corredores, também não sei se é verdade. É porque falta isso, não é? Falta isso para nós podermos realmente ter pontuação individual, como os tenistas têm. Sim. Se não jogas há um ano, vais reduzindo. Então tens que voltar a subir as escadas do último torneio que participaste. Por exemplo, estamos a ter agora o BFA Unitel, não é? Sim, sim. Houve uma falta de comunicação, principalmente no torneio feminino, que certos clubes acabaram por ter 4 F1s e somos as potenciais vencedoras, não vou dizer as grandes, mas as potenciais vencedoras, só 2 equipas, somos as únicas 2 equipas que temos 4 F1s. Entendi. Enquanto nós conseguimos fazer 3 jogos muito bons, os outros é sempre ali, tirando nós e o outro clube, os outros ali é muito renhido, quando podíamos ter distribuído isso muito melhor, vendo que eu acho que essa era a ideia do BFA Unitel. Ou até dividido, né? Não, distribuir mesmo, era o mesmo que os homens, é só dar 2 níveis 1 em cada equipa. Entendi. E o resto, e mesmo assim obrigava-nos, né, nós como F1s, a fazer uma estratégia diferente, a ter que calcular, se calhar também poderíamos divulgar mais o pádel. Entendi. Interessante. Você falou que você foi campeã em 2021 e não é mais. Então eu agora gostaria de saber, Vissolela, quem são as duplas que mais te faz motivar para você ganhar, para você correr atrás? Como é que tá em relação a essa competitividade no F1? As duplas estão muito fortes? Tem alguma dupla que você se sente mais desafiada a ganhar delas? Como é que tá isso em relação a você?
Bom, a dupla que, obviamente, que foi a dupla que tirou o meu campeonato, não é? A minha taça, que eu fiquei em segundo lugar no Standard Open este ano, que logo a seguir houve o Reumon, mas pronto, mas aí já não participei por uma questão de preservar o meu corpo. Mas isso é a Nayara e a Amélia, não é? Que foi até com a Amélia que eu ganhei o primeiro Reumon. Portanto, nisso tudo, a grande vencedora é a Amélia Cristina. Mas estou chegando. Que legal, que legal. Legal. E assim, Vissolela, qual é teus planos? Teus planos mais para frente? Teus planos é seguir a carreira no pádel, de fato retomar o título? Como é que tá em relação ao que você pensa para o futuro? Olha, o meu plano é retomar o meu título, não é? Obviamente, e sair em grande, como típica Vissolela. Não vou, isto não sou humilde, e todo mundo que me conhece sabe, não vou estar agora aqui a dissimular comportamento. Portanto, esse era o meu objetivo, é realmente acabar bem e depois, porque muitas mulheres estão-me a pedir para eu ser instrutora de pádel. Portanto, tendo e a idade que avança, não é? E ouvindo E por acaso não temos estrutura feminina no pádel, né? Não, ainda não. Olha, ainda bem não. interessante. Ainda não. Bem interessante. As mulheres estão a pedir uma mulher para ser a instrutora do pádel. Espero que apareçam outras, como é óbvio, Sim. porque o objetivo é realmente que estas instrutoras cresçam, né? Mas realmente começar a dar uma voz feminina, não só ao jogo pádel, mas também ao treino pádel. Entendi, interessante. E Solela, deixa eu te fazer mais uma pergunta que eu acho que é muito importante devido ao que eu vejo de campeonatos, escuto alguns comentários, gostando e não gostando. Como é que tu consegue enxergar nos campeonatos, principalmente nos campeonatos, as torcidas do pádel? Já tá rindo porque é bem caricato, né? Qual é o comportamento, não só da torcida, mas dos jogadores em campeonato? Qual é a tua visão em relação a isso? E me explica. Okay. Nós tivemos uma grande evolução, não é, dos torcedores de pádel que vieram do futebol. Porque ninguém conhecia o pádel. Isso é que é a verdade. O pádel só veio em 2020 para um grupo muito pequeno, mas em 2021 é que eu posso dizer que realmente muita gente começou a conhecer o que é o pádel. Então, nesse vigor, a torcida vinha do futebol, vinha de olé, e bora lá, e Vissolela. Quando o pádel, sendo na maior parte, sendo um jogo de raquete, requer uma torcida mais tenista. Sim. Que é bater palma em cada ponto, que é fazer ou só se houver uma jogada, aquela jogada excepcional, coisa que nós no início não nos portamos muito bem, mas pronto. O que não fazer? O que não fazer? Bater no vidro, não fazer isso. Celebrar a falha do outro. Uma coisa é celebrar a tua equipa deu uma bola difícil e o outro não conseguiu levantar, mas aí estás a celebrar o facto de ela ter dado uma bola difícil. Agora, vem uma bola fácil da tua equipa e vês que a equipa adversária errou porque, displicência ou aqueles erros que não forçados, como se diz, os erros não forçados, celebrares isso é um bocado, eu acho que fica-nos um bocado mal. Entendi. É um pouquinho de falta de fair play, né? Exato, Fair play. exato. Entendi. Eu acho que no campeonato 2021 eu me comportava tipo torcida de futebol, por experiência. É a minha visão. Eu nunca joguei pádel, eu nunca joguei nenhum esporte de raquete, porque se você olhar hoje uma etapa internacional de tênis, você vê que tipo na hora que eles vão sacar, tipo o Djokovic agora tá assistindo, e na hora que vai sacar, ninguém pode falar uma palavra, senão ele não saca. Então eu não tinha essa experiência. A minha experiência era tipo, estar no Maracanã, ir do Retiro, gritar, futebol. Então, eu acho que essa visão e também das pessoas entenderem como é que funciona a torcida é muito importante. Porque ainda hoje, eu não sei se você também concorda comigo, mas ainda hoje você vê muitas pessoas comemorando e se comportando um pouco... Os novatos, sim. Mas cabe a nós que já temos 2 Claro. anos de pádel, educar e dizer, olha, isto não é assim como nos educaram, nós também vamos, na altura, exato, vamos bafos, que não é assim, claro que isto não é possível, isto não é futebol, isto não é basquete, isto é um jogo, é um jogo variável de ténis, é uma variável de ténis, e é assim que nós tivemos um crescimento de maturidade do como
como é que devíamos nos comportar. Isso, inclusive, eu por acaso, eu acho, o Júnior pode ser testemunha e dizer que não, eu acho que eu nunca tindo para essa claque muito futebolista, porque eu sempre fui nas claques sempre sou uma pessoa reservada. Para além de uma grande jogada, o Júnior pode me desmentir se for verdade. Eu não sou de gritar muito você é no bem coisa. comedida. Exato, portanto, no Principalmente em quadra, você tem um play esportivo interessante. Obrigada. Portanto, não é meu, mas isso para as pessoas que são assim mais fluorescentes, então houve essa educação. Mesmo as atuais campeãs tiveram essa educação. A Amélia que ganhou o primeiro Romão não é a Amélia que ganhou aqui este segundo. Foi um comportamento completamente mais maduro, muito mais respeitoso. Não digo que ela desrespeitou, simplesmente ela fez uma claque que ela achava que estava correto na altura e que realmente não teve o feedback tão positivo como ela esperava, porque realmente não é aquilo que se esperava. Mas evoluímos todos nesta claque e pronto, e agora temos que educar os que estão a vir, que é o da claque que estás-me a falar agora. Eles têm aqui 9 meses de paddle, por aí. Acho que não têm muito mais. Acho que é por aí. Portanto... Mas eu acho que realmente é um processo natural, porque até aconteceu comigo, que eu tô falando, comigo e com algumas pessoas que começaram a torcer tipo estádio de futebol. Interessante. Você, como F1, como você consegue, assim, Vissolela, você pode falar sem nenhuma modesta ou não, mas aí que você decide. Você acha que o teu sucesso, da Amélia, da Ana Carranca e Ana Rita, você acha que o destaque de vocês impulsionou que o F1 tenha a quantidade de meninas que tem hoje? Porque eu acho muito interessante. Na competição, você vê diversas meninas jogando no F3, F2, F1, e aquilo ali teve um começo, né? Teve um start, teve exemplos. Você hoje se vê nessa prateleira, tipo, que foi uma das pessoas, junto com outras meninas, a impulsionar que essas mulheres hoje joguem? Júnior, eu acho que isso não sou eu que tenho que falar, é a história que vai falar sobre isso. Não me adianta aqui estar a vanglorizar-me e achar dizer, não, Vissolela, não é nada disso, pronto, olha aqui a camarada a falar no podcast que é bué da fixe, mas não. Mas portanto, eu acho que depende muito como eu te disse, o feedback que eu estou a ter das pessoas, eu vou falar do feedback que eu estou a ter, não é? E o que eu estou a ter é realmente esse feedback que, ainda bem que estás aqui, agora bora impulsionar mais o futebol, olha eu ia dizer futebol, o F1, bora melhorar o paddle feminino, muitas raparigas, como eu tinha dito na semana passada, vieram ter comigo para eu fazer mais programas, mais workshops para a evolução do paddle feminino. Portanto, nesse contexto, e dessas pessoas e dessas mulheres, eu acho que eu senti um feedback positivo. Que legal. E obviamente que é algo que eu... mas se não me tivessem dado esse feedback, eu realmente não ia ter qualquer opinião, porque é bom, é bom vangloriar-se, normalmente nunca dá muito certo. O ego, alimentar o ego, e isso faz parte. Se não houver terceiros para confirmar, estás a viajar na maionese. Mas não, eu tive, graças a Deus, estas mulheres que vieram ter comigo, que me vieram pedir algum conselho, que me vieram pedir para fazer workshop, para ser instrutora. Sim. Portanto, eu acho que a história dirá, não é? Quando eu finalizar o meu terceiro taça ouro, Amélia ouro, porque de outra coisa não saio, não vais me ver a sair se não tiver ouro. E depois do meu ouro, ficas aí que eu vou ensinar paddle. Já não posso estar aqui a jogar com vocês, desculpem lá. Que legal. Aproveitando esse gancho que você está falando aqui, pretende ser uma futura instrutora, que eu acho que é muito salutar para o processo. Eu acho que Angola, salvo engano, não sei, mas é o que eu vejo em todos os clubes. Todos os professores são homens, né? São homens e não tem nenhuma mulher. O que é que você vai se capacitar? O que é que você vai fazer para estar 100% pronta para começar a ser instrutora aqui em Angola?
para além de ganhar o meu último campeonato, Bem confiante. não, eu vou realmente entrar numa escola online e para além de depois fazer um curso em Espanha, que é o sítio mais certo, já que o México já não se pode ir ao México, é complicado. Ou no Padre Nostro ou outras escolas que existem, que é Halo Paddle. São Também escolas para instrutores? são escolas para instrutores, sim, Entendi. e eles fazem desde o nível 1, depois vais para o nível 2 e assim, é mesmo aquilo até o nível, nível 1 nesse caso, eu estaria a te dizer, para o nível 5, depois para o nível 3, para o nível 4, depois para o nível 3, e assim sucessivamente, e cada de 6 em 6 meses uma pessoa vai lá, faz a instrução, faz online, só que eu ainda estou indecisa de qual delas é que eu vou me inserir, dependendo muito qual delas está disposta a vir para Angola. Sim. Porque dar só online é complicado, portanto... É a mesma coisa. Exato, e é essa dinâmica também das instrutoras, né, que ensinaram-me virem de vez em quando fazer um workshop ou uma... Como é que se chama? Aquilo se faz uma... Tu fizeste no clube dos portugueses que vieram. Workshop. É workshop? É workshop. Aquilo é workshop. Acho que aquilo chamava-se outra coisa. Não sei. Oficina. Oficina, sim. Entendi. É oficina e depois fazer oficinas com vários clubes. Entendi. Para realmente ter instrutoras, mulheres que venham de fora também. Legal. Se calhar vamos ter aqui uma campeã, quem sabe, de uma dessas escolas, né? Sim. Para poder, porque esse é o objetivo. A escola que tiver abertura para me dar isso, eu acho que é a escola que eu vou optar. Solela, com essa informação, eu acho que é muito importante perguntar isso, porque eu acho que vai ser a dúvida de quem está te escutando e nos vendo. Existe alguma perspectiva de tempo para isso ou não? É mais na frente? Pois, essa formação, aqui, ainda temos torneios, né? Temos um torneio, 2 torneios, 3 torneios. Tem agora o do BFA, as Exato. etapas. As 2 etapas, depois Não tem mais outras, né? tens o 11 de novembro. Sim, 11 de novembro. Depois vou fazer um pequeno workshop para níveis 3, 4 e 5 das mulheres, só para também receber um feedback, ver como é que realmente se tem jeito para isso, né? Porque Isso uma já é pessoa esse está a ano. falar. Isso Isso já é esse ano, sim. Entendi. Na penúltima semana de novembro, só para ter um feedback que realmente tem jeito para isso, porque uma pessoa sabe jogar, não é? Sim, sim. Mas depois ensinar não é para todos. Então vou fazer essa experiência para janeiro do próximo ano realmente começar já na escola nuestra porque já estou a pesquisar, como é óbvio, e já me estou a comunicar com as escolas para realmente ver qual é a escola que tem abertura para vir para Angola, para criar essa dinâmica, para realmente evoluirmos e também Angola ser representada no World Paddle Tour, no APT e assim sucessivamente. Sim, com certeza. Olha, se quiser divulgar já onde vai ser esse workshop, as datas, fica à vontade. Se não tiver também, Não, vai ser na segunda semana, na penúltima semana de novembro, vai ser no Paddle Park. Portanto, vamos começar lá. Vai ser com a empresa, a grande patrocinadora que teve grande interesse em patrocinar-me, é a Orquídea, a Ana Josina. Portanto, mas nós depois vamos divulgar os flyers nos grupos e as mulheres, a F3, coisas que queiram saber mais de como é o meu jogo e porquê que o meu jogo é assim, venham. só F3? Sim! Ah, que legal, que legal. Então, tivemos aqui mais uma boa conversa com uma convidada muito especial. Estamos chegando ao fim do nosso Pod Paddle. Aproveito para pedir a todos para se subscrever no nosso canal do YouTube, TikTok, Instagram, ok? E, Solela, muito obrigado Obrigada, pelo mano. convite. Prazer. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Tchau, tchau. Como instrutora, se Deus quiser.